E aí, sexto ano, tudo bom? Todo mundo bem? Como é que vocês estão? Estou aqui com o nosso livro, vamos fazer um pouco de exercício, né? Estou falando bastante, tem um monte de vídeo de matéria, vamos fazer um vídeo de exercício para a gente poder praticar o livro, né? Sei que vocês alguns já estão com o livro 2 na mão, quem não está, espero que tenha um livro digital pelo menos, para poder a gente acompanhar nos exercícios. Eu estou na página 232, tá? 232 são os exercícios sobre a atmosfera, clima, os últimos vídeos que a gente vem falando. Inclusive o último que a gente falou dos impactos ambientais, de ilha de calor, de efeito estufa, do aquecimento global, beleza? Então, vou cair na primeira questão aqui, ó. Primeira questão é verdadeiro ou falso, tá? A gente já conhece bem esse tipo de questão. Então, tu vai ler a frase, ver se ela está certa ou se ela está errada. Então, primeiro está falando sobre um fator climático, ó. As massas de ar são formadas por temperatura, pressão atmosférica e alta umidade do ar, caracterizando assim os tipos de chuvas. O cara misturou massas de ar, falando de variação de temperatura, da pressão atmosférica e da umidade, falando que faz um tipo de chuva. Olha, não, né? As massas de ar são movimentos, sim, de pressão, de temperatura, mas que elas não têm ligação com os tipos de chuva, ela tem ligação com o tipo de chuva frontal, tá? Teve um vídeo que eu botei para vocês aí sobre os 3 tipos de chuva, né? Orográfica, que é a do relevo, quando a nuvem vai passando no morrinho, frontal, que é da frente fria, mudança de temperatura, e a convectiva, que é a chuva de verão, beleza? Então a primeira tá falsa. Segunda frase. Quando a massa de ar se desloca, ela leva consigo as características meteorológicas do seu local de origem. Perfeito, tá certinho. Tanto que determina se ela é quente, se ela é fria, se ela é seca ou se ela é úmida, tá? Então, tá muito certo isso. É a origem dela que define. Se a massa de ar começa no Polo Sul, ela não vai ser quente, né, gente? Vai ser gelada, beleza? Terceira frase. As massas de ar não são influenciadas pela circulação atmosférica. Os ventos, meu irmão, elas são, né? Movimentação. Então tá bem errada. Tá? As massas de ar elas são circulações, sim, diretamente relacionadas com os ventos, né? E quarta frase. As massas frias ou polares se originam próximos aos trópicos e são somente continentais. Também não. Elas podem ser polares, podem ser equatoriais, podem ser vários tipos de massa. E aqui no livro está falando a massa fria. A massa fria ela começa nos polos, beleza? Regiões mais frias do planeta. E a última frase. As frentes são os limites externos das massas de ar e podem ser frias ou quentes. Sim, questão toda falando de massa de ar. Tá? Então lembra, ela pode ser quente ou ela pode ser fria. Se ela é quente, normalmente ela começa perto da linha do Equador, que é o lugar mais quente da Terra. Se ela é fria, ela começa nas latitudes mais elevadas, tanto perto do Polo Norte quanto do Polo Sul. Tá? Então, qualquer dúvida, pergunta. Questão 2. Diferencie tempo meteorológico e clima. Como influenciam no nosso dia a dia? Ótimo. Essa pergunta parece boba, mas não é não. Principalmente com a segunda parte. Como é que ela vai influenciar o nosso dia a dia? Tempo atmosférico, a gente já sabe que ele é momentâneo. Então se hoje está chovendo, se amanhã vai fazer sol, se ontem nevou, se amanhã vai... Enfim, isso é a condição momentânea. Ela pode mudar em um curto período de tempo. Então às vezes chega uma frente fria, temperatura baixou. Semana seguinte, temperatura aumentou. Isso está relacionado ao tempo atmosférico, as condições do tempo no momento. Já o clima é uma constância de eventos, uma repetição. Você sabe que no Rio de Janeiro, a gente mora aqui, tem verões que são muito quentes, muito chuvosos, aquelas pancadas de chuva de fim de dia, da chuva convectiva. Então eu sei que em janeiro, em dezembro, calorzão. Nosso Papai Noel não vem de casaco, vem de camiseta e bermuda, né? Agora, quando a gente vê no Polo Norte, a gente já sabe lá a inclinação da translação da Terra e a rotação, que as estações do ano são invertidas. Então lá, inverno, hemisfério norte, neve, aqui a gente morrendo de calor durante o mesmo período. Então, eu não vou
por exemplo, pensar já na segunda parte da questão, como que ela influencia no dia a dia. Eu não vou contar com a sorte quando eu viajar, por exemplo, para uma região Rio de Janeiro. Vem um turista aqui para o Rio de Janeiro, ele sabe que o Rio de Janeiro é quente. O maluco não vai trazer um casaco de neve, ele já sabe que aqui é quente. O que ele tem que pensar é se aqui vai ser quente, chuvoso, quente, seco, ensolarado. E isso o tempo vai mudar. Então, normalmente um turista, estou viajando aí com vocês para a gente poder pensar nisso, um turista ele vai viajar para cá no inverno, vai chegar aqui em julho. Cara, o inverno na minha cidade, o cara mora na Noruega, que é frio pra caramba. Fala, pô, Noruega, o inverno tá fazendo em menos 10, menos 15. Quanto é que é o inverno no Rio de Janeiro? Aí o cara vai lá, 20 graus. Pô, 20 graus é o verão dele. Então, como é que vai influenciar o nosso dia a dia? O tempo, ele pode nos pegar desprevenido. Eu saio de casa para trabalhar de manhã, no meio da tarde o tempo vira, e aí começa a chover e eu me molho quando saio do trabalho. Mas eu não vou esperar que vai nevar, porque aqui no clima não vai nevar. Mas aí eu sei, por exemplo, na rua, na rua perto da escola alaga, não é? Sabe que alaga. E no verão é muito mais comum, assim, em janeiro, até no final do ano, a galera que vai ficando na recuperação, os professores não pagam os carros, os funcionários não pagam os carros do lado da escola, porque sabe que ali alaga. Então a gente para lá em cima, para em outro lugar, para, enfim, outra rua que a gente sabe que não vai alagar, porque nesse período as chuvas são muito fortes. Então o clima ele rege a época. O tempo ele nos pega de surpresa, ele pode mudar rapidinho, tá? Então, ó, eu não ditei resposta, fica ligado? Eu expliquei, aí você, com a sua cabecinha, desenvolve a resposta, tá? Por favor. Dúvida, professor? Não sei. Manda lá o bagulho que eu vou responder para vocês com todo prazer, tá? Questão 3. Qual é a relação entre a umidade do ar e a formação de nuvens e a precipitação? Isso aqui eu anotei uma respostinha bonitinha, tá? Mas é a minha resposta, então eu quero que vocês façam de vocês também, ó. À medida que a umidade do ar for aumentando, as nuvens vão se formando e, quando o ar está saturado, cheio de umidade, né? A umidade do ar está alta, o céu fica encoberto. Se a umidade do ar continuar a aumentar, há a precipitação, as chuvas, tá? Lembra que pode ser neve, pode ser granizo, pode ser água molhada. Doido de pensar, mas é verdade, é assim. Então pensa que quanto maior a umidade no ar, quanto mais água estiver no ar, lembra, até botei lá a bobeirinha, água voando. Não no estado líquido, no estado gasoso, mas quanto maior for a quantidade de água na atmosfera, mais fácil é a formação das nuvens e, consequentemente, das chuvas. Questão 4, múltipla escolha. Então tem que ler tudo, né? Vou ler a questão, presta atenção, acompanha comigo aí. A Terra, em relação à temperatura, está dividida em zonas térmicas: zona tropical, zona temperada norte, zona temperada sul, zona polar norte e zona polar sul. Lembra que a zona tropical, ela também é dividida pela linha do Equador, tá? Não quer dizer que só tem uma não, é que a gente divide ela, mas como ela está na faixa equatorial da Terra, a gente bota uma só. Mas é linha do Equador para norte e linha do Equador para sul também. Então, beleza, dividiu? Pergunta. Identifique a alternativa que apresenta corretamente os principais paralelos que determinam as zonas térmicas. Equador. Letra A, já estou na letra A, hein? Equador, Trópico de Capricórnio, Círculo Polar Ártico, Greenwich. Isso é fuso horário? Não, né? Linha Internacional de Data. Fuso horário? Não, né? Tá errado. Erradaço. Letra B. Equador, Trópico de Capricórnio, Trópico de Câncer, Círculo Polar Ártico, Greenwich de novo. Não, linha vertical não tem nada a ver com clima. C. Equador, Greenwich. Nem vou ler o resto, já tá errado também. D. Equador, Trópico de Capricórnio, Trópico de Câncer, Círculo Polar Ártico, Círculo Polar Antártico. Ih, tá certo. Falou todas. Perfeitinho. Vou ver a E, né, pra ver se eu tô doido. Linha do Equador, linha internacional de dados. Ih, também não, né?
Greenwich piorou. Também tá errada Então, certa letra D. Ok? Questão fácil só para... Tem que ver o mapa, tem que dar uma olhada lá bonitinha no mapa, beleza? Virei a página 233, questão 5. Textinho, vamos lá, juntinho. Como estava o tempo atmosférico quando você estava indo para a escola hoje? A gente está de quarentena, livro. Bom, vamos pensar nisso, né, gente? Vamos ver, não precisa ir para a escola, né? A gente está só olhar a janela. Fica em casa. As características do tempo meteorológico nesse dia estão relacionadas com a estação do ano em que está ocorrendo? Ó, eu gravei esse dia um dia antes de botar para vocês. Gravo de noite pra ver se eu errar, isso aqui ter tempo de corrigir, botar no YouTube, enfim, não dá pra na hora botar. Hoje, solzão aberto com umas nuvenzinhas doidas. A gente tá no final, tá chegando, né? No inverno, onde os dias são mais secos, sim, a umidade do ar do inverno aqui é mais baixa, já falou disso. E ensolarado, tá. Anoiteceu, já tá mais fresquinho, amplitude térmica, lembra da panela vazia. Então tá certinho. Agora de noite tá mais fresquinho, já fechei a janela e tal. Então tá bem certo. Deixa eu continuar a ler aqui, ó. Elabora um texto explicando as características do tempo meteorológico e da estação do ano vigente e como o seu dia foi influenciado por essa característica. Olha, eu posso pensar do seguinte: como eu tô em casa e hoje foi um dia mais fresco, eu não liguei ventilador. Em casa a gente fica mais à vontade, mas tô de camisa o dia inteiro, não tá aquele calorão para ficar sem camisa. Então, assim, o dia influenciou estando em casa. Se tivesse, por exemplo, ido pra escola hoje, solzão, pô, eu não vou botar uma roupa escura, lembra da taxa de albedo, boto roupa clara, roupa mais leve. Porque mesmo estando mais fresco, no sol faz calor, esquenta, né? Enfim, dá pra você montar um textozinho pensando no dia de hoje, ou pode fazer até melhor, cara. Eu lembro de uma vez que eu fui pra uma praia, foi pra... como é que é o nome do lugar? Ilha Grande, um lugar bem legal, sul do estado do Rio. A semana tava mó solzão, aí chegou o fim de semana, época de ir, adivinha, tempo virou, 2 dias na Ilha Grande, 2 dias chovendo, mó vacilo, mas da época que eu fui, janeiro, é uma época de temporais, época de muita chuva. Então eu arrisquei, a gente marcou a data lá, foi, comprou passagem, foi, mas quando chegou o tempo não colaborou. Então, tá de acordo com o tempo? O tempo não, desculpa, está de acordo com o clima, o verão do Rio de Janeiro? Tá. Trouxa, me dei mal, né? Enfim, acontece. Né? Azar. 6. Preencha o que está em branco nos quadros a seguir, indicando o comportamento do elemento climático em relação aos fatores climáticos. Olha só, essa é uma tabelinha. Então, vocês vão ver a tabelinha. Vocês vão preencher. Preste atenção que existe um quadro que está dividido em 2 para você botar em cada uma delas. Então, fica ligado nisso. Você vai ver lá na primeira. Temperatura, fator climático, latitude e altitude. Latitude, quanto maior, mais frio. Altitude também, quanto mais alto no relevo, mais frio. Próximo dos polos na latitude. Enfim, já sabe como é que é os elementos climáticos. Precipitação, latitude equatorial, chuva molhada. Quanto mais para o polo norte e para o polo sul, neve. No Equador também vai ter granizo, não esquece não. E o relevo, para a precipitação, ele bloqueia. Lembra que o relevo impede as nuvens de passar com eficiência, porque a nuvem vai tentar subir no relevo, vai começar a esfriar também, quanto mais alto, mais frio, e acontece a precipitação. E a última, pressão atmosférica. A altitude, quanto mais alto, é menor, e a latitude tem uma influenciazinha, mas embora assim a gente não consiga sentir, mas as baixas latitudes a pressão atmosférica é menor. Tá? Nas altas latitudes isso é um pouquinho maior, aumenta um pouco, mas é bem pouquinho, beleza? Então fizemos aí exercício de 2 folhas, te matou o exercício dessas páginas, e aí faz no livro de vocês, não tem, pega a questão no livro digital e bota no caderno. Professor, não estou sabendo responder, me pergunta, tá? Cuidem-se, meus amiguinhos do sexto, saudade de vocês.